não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, 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 Senhor, com seus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, não só pelos atos de tuas mãos. Voltar à inocência de quando eu era e acreditar em ti mais. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, me torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor. A igreja canta: Senhor, não posso viver longe do teu afago. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, Senhor, com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-nos, Jesus. Abraça-me, abraça-me, Senhor, com seus braços de amor. De amor. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Amém. A paz do Senhor a todos. Nós queremos convidar todos os coordenadores de jovens do campo de Camburu. Levante as mãos. Quem é coordenador aí? Quero convidar vocês para subirem aqui, tá bom? Aqui pelo lado direito. Por favor, os líderes. Tem algum pastor aí na nave do templo? Levante a mão, pastor, evangelista. Ô, pastor Adésio, vem para cá, querido. Por favor, suba. Quem é o Luiz? Suba, Luiz. Meus irmãos, nós estamos neste maravilhoso simpósio, primeiro, jovens e líderes, uma ideia de Deus que veio para o coração do pastor Lucier e deu certo, uma bênção. Precisamos todos os dias estarmos aprendendo mais e mais da palavra de Deus, né? E eu sei que alguns irmãos que já vieram, desde ontem à noite já aprenderam bastante e tem até amanhã à noite para aprender. Então você que veio hoje, fique sabendo que tem amanhã, pela manhã, à tarde e à noite, né?
Estamos aqui com alguns pregadores de fora que depois são de outros estados. O pastor Lucier vai estar apresentando. Mas nesse instante nós vamos ler uma palavra de Deus. Por favor, abra sua Bíblia comigo, um versículo somente. Eu gosto muito desta palavra, Isaías 43:13. Coloque-se em pé, por favor, só vamos ler essa passagem bíblica. Me agrada muito desta palavra. Livro do profeta Isaías 43:13. Quando nós estamos liderando um trabalho como esse, a gente fica meio tenso, não é verdade? Eu sei a sua situação, né? Por isso que calha bem essa passagem bíblica agora, tá bom? Principalmente para quem está na liderança do evento, que é o caso do pastor Lucier. Nos diz assim, 43:13 do profeta Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu era, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém? Deus está operando na minha e na tua vida. E ninguém vai impedir. Você tem promessa de Deus, eu também tenho. Pode o homem cirandar, não é verdade, pastores? Pode todo o inferno querer contrariar, mas Deus já deu o aval, disse eu quero e acabou, e eu operando ninguém vai impedir. Tome posse da tua bênção, da sua vitória, e vamos aprender hoje, muito mais do que nós já aprendemos todos os dias, e nunca é bastante. Vamos sempre aprender, nunca é demais. Nós vamos orar. Você tem uma pessoa que você gostaria que orasse? Tá bom então, vou chamar o meu amigo, pastor da igreja Congregação do Rio Pequeno, pastor Adésio Duarte. Tá bom, vem aqui, querido, orar com toda a igreja nesse instante. Microfone vermelho. Saúde, amada igreja, com o pastor Jesus. Oramos. Senhor nosso Deus, Pai bendito, está nos céus. Nós agradecemos, Senhor, esse momento maravilhoso. Estamos na tua casa para louvar, bendizer o teu santo e bendito nome. Jesus querido, a qual, Senhor, a tua igreja está, Senhor, com esse compromisso de ensinamento nesses dias, que vai até amanhã à noite. Que tu possa derramar da tua bênção, da tua graça, cada um de nós possamos aprender cada vez mais a tua palavra. Jesus querido, eu te peço a tua bênção, a tua graça, também sobre aqueles que são enfermos, que tu possa repreender toda enfermidade, toda dor, e dando a saúde completa. Aqueles que são angustiados, entristecidos, possa ter a paz, a alegria do teu Espírito. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Permaneça em pé. Eu vou passar ao coordenador, pastor Lucier, e nós vamos aproveitar bem o nosso tempo, né? Que temos pregadores de fora aí para nós aprendermos. Pastor, o microfone azul é o seu. Isso. Meus irmãos, a paz do Senhor, por favor, se assente. Enquanto eu estava vendo os irmãos entrando e lembrando de todo o processo que levou a esse evento, eu estava me lembrando que quando Leonardo da Vinci pintou a Santa Ceia, ele chamou alguns amigos que eram também pintores do período dele, renascentista, e perguntou o que vocês acharam de mais interessante aqui. E eles foram unânimes em dizer assim: nós achamos o mais interessante aqui o cálice, ficou perfeito. E a história diz que ele então destruiu aquela pintura, porque ele disse: a minha intenção era que Cristo fosse o mais destacado da minha pintura, e ele a refez. Que nós tenhamos sempre essa expectativa e essa perspectiva, porque se partirmos disso, o Senhor sendo glorificado, Ele terá prazer em passear em nosso meio, e a sua palavra será poderosa na boca daqueles que irão fazer uso dela nesta noite, amém? Eu quero lembrar os irmãos que nós estamos no primeiro simpósio do campo, e eu gostaria de, as pessoas que foram inscritas no curso, que se inscreveram, fizeram a sua inscrição, levante a mão, os jovens e líderes do campo, temos um grande número. Para as pessoas que não foram inscritas, a gente autorizou a distribuição da literatura, tá certo? Com que finalidade? Para que você possa acompanhar o que está acontecendo. O tema desse simpósio é liderar e ser liderado. Eu estava orando e perguntei ao Senhor, e o Senhor me levou a esse texto, liderar e ser liderado, que são duas facetas da condição humana, e elas são
urgentes nesse momento histórico que a gente vive, de tantas turbulências, crise de identidade vocacional, eclesiástica, de modo geral, da história da igreja. E o texto é de Juízes, porque fala exatamente de um período em que cada um fazia a sua própria lei. Mas nós iremos aprender pela palavra de Deus que existem princípios absolutos de Deus, morais, que devem nortear a nossa conduta enquanto cristãos, enquanto servos de Deus. E acima de tudo, acredito que a marca distintiva da igreja é a condição de peregrina. Quando a gente perder essa condição de peregrina, quando a gente tentar criar raízes no viver temporal, a gente fugiu daquilo que nós somos em essência. Um povo que está aqui de passagem, porque a verdadeira morada está com o Senhor nos céus. Amém? O Rodrigo está aqui. Rodrigo do Conde Vila Verde. Já chegou? Não chegou ainda, não é isso? Deixe-me ver. A minha esposa está ali, competentíssima, como sempre, nos auxiliando, né? Temos uma equipe de moças aí que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eliane Saramento, a irmã Elisiane Ferreira já chegou? Elisiane Ferreira, por favor, vem louvar o nome do Senhor. Ela é esposa do pastor Aguinaldo, né? Vai louvar o nome do Senhor. E em seguida, nós iremos ouvir um hino pela irmã Eliane Saramento. Amém? A irmã já fica preparadíssima, já coloca o DVD ali que vai dar tudo certo. Amém? E você fica no sentimento de adoração, de contrição, porque aquilo que o Senhor projetou fazer nesta noite vai acontecer. Amém? Por favor. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes aqui esta noite? É um simpósio, mas nós viemos adorar ao Senhor também aqui, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Pai. Me peguei perguntando o que pode Deus fazer, mudar todos os planos, fazer o teu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer teus sentimentos e avaliar tua reação. E se Ele não quiser fazer o vento cessar, e se Ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te rezar a voz do adorador. E se Ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só, e no meio da diversidade o exército inimigo vier te afrontar, e o que você faz? Questiona ou adora, questiona ou adora. Se Ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora, questiona ou adora. Oh, aleluia! Questiona ou adora. Se Ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona
ou adora. E se Ele não quiser fazer o vento cessar, e se Ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. E se Ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só, e no meio da diversidade o exército inimigo vier te afrontar, e o que você faz? Questiona ou adora? Oh, aleluia! Questiona ou adora? Se Ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora? Quantos preferem adorar o nome do Senhor? Aleluia! Enquanto você adora, o Senhor vai entrando com providência. Questiona ou adora? Se Ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora? Aleluia. Nós vivemos num contexto onde tudo tem que dar certo, pastor Reuel. Ou Deus faz, ou Deus faz. Mas quando isso não acontece, nós nos decepcionamos, nós nos frustramos, pensamos que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Mas verdadeiramente Ele quer saber se eu e você somos verdadeiros adoradores. Quem prefere adorar o nome dEle, adore, adore. Eu prefiro te adorar. Se Ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Eu te adoro, Deus. Eu prefiro te adorar. Eu prefiro adorar. Se Ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro te adorar. Aleluia. Irmã Eliane Saramento. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus seja glorificado neste lugar. Toda a glória e toda a honra é dele. Pertence a Ele e é para Ele. Aleluia. Tudo que temos não é nosso. Tudo que tenho não é meu. Tudo que ganhamos é dele. E toda a glória e toda a honra pertence a Ele. Em nada posso me gloriar, em nada posso me exaltar, pois o preço quem pagou foi o meu Senhor, morrendo em meu lugar. Tudo que tenho não é meu, foi o Senhor quem me deu. Enquanto eu viver, quero reconhecer
que dele é o poder. Toda glória eu te darei, toda glória eu te darei, meu rei. É o meu prazer usar a minha vida pra te engrandecer. Toda glória eu te darei, toda glória eu te darei, toda glória eu te darei, meu rei. É o meu prazer usar a minha vida pra te engrandecer. Sejas tu glorificado nessa noite. Em nada posso me gloriar, em nada posso me exaltar, pois o preço quem pagou foi o meu Senhor, morrendo em teu lugar. Tudo que tenho não é meu, foi o Senhor quem me deu. Enquanto eu viver, quero reconhecer que dele é o poder. Toda glória, toda glória, toda glória, toda glória, toda glória, toda glória é para ti, meu Senhor. Nós respiramos essa noite, mas foi Ele quem nos deu essa oportunidade. Estamos neste lugar, mas foi Ele quem nos deu essa oportunidade. Tudo que temos não é nosso, é dele. E toda glória e toda honra pertence a Ele. Oh, toda glória eu te darei, toda glória eu te darei, meu rei. É o meu prazer usar a minha vida pra te engrandecer. É o meu prazer usar a minha vida para te dar glória, para te engrandecer, para dizer que te amo, para dizer que minha alma tem sede de ti. Amém? Se você observar, você recebeu um material aqui, ó. Isso aqui é o trabalho intelectual de 5 pesquisadores que estão conosco nessas 7 ministrações. Ontem à noite o pastor Altair esteve ministrando, hoje pela manhã o pastor Raimundo Nonato, à tarde Elia Uller, hoje à noite Altair Germano, amanhã Fábio Pimenta e Rodrigo Bibo de Aquino. Então o trabalho deles está aqui. O valor da inscrição foi R$30 e a gente distribuiu isso para os irmãos que estão vindo. Por essa razão, por ser um culto aberto, a gente vai fazer uma oferta. Você tem o seu envelope aí e a gente não quer coagi-lo de forma alguma. A gente quer que você, de coração aberto, com liberalidade, coloque o seu valor no envelope. A gente está mudando a forma de recolher as ofertas, tá certo? Então, enquanto você se prepara, vai colocando alguma cédula, aquela que você achar que é justo, que merece ser dada nesta noite. Nós vamos ouvir o Rodrigo, ali do Conde Vila Verde. Em seguida, nós vamos também ouvir a irmã Elisiane Fagundes e depois já estaremos passando, então, para a ministração com o pastor Altair Germano. Amém. As crianças de 6 a 11 anos vão para a congregação do Monte Alegre. Elas estão reunidas aqui na frente da igreja, é isso, pastor? Isso. É isso mesmo. Isso, de frente à igreja, as monitoras já estão aqui aguardando, por favor. Rodrigo, louvando o nome do Senhor.
Enquanto isso, você se prepara. E eu quero também pedir aos irmãos que os nossos acomodadores diáconos, por favor, que passem as salvas. Algumas pessoas sentem dificuldade de levantar-se, vir aqui à frente. Recolham os envelopes nas salvas, por favor, em nome de Jesus. Aleluias. Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes aqui nessa noite? Aleluias. Vamos louvar o nome santo do Senhor. Oh, aleluias. Tu não podes mais ficar assim. Já estamos tão perto do fim. Deus te chamou, Deus te escolheu. Ouça a voz do Espírito que diz: ai, ó mocidade desta geração, sejam soldados valentes nessa nação. O Senhor está contigo e não te deixará. Então sejas um profeta das nações. Eu sei que o mundo te ofereceu, escute, perfume, rosas e lindas noites, mas saiba que a vida se perdendo e muitas almas estão sofrendo. Não negue a morte quem um dia te salvou. Ouça a voz desta grande multidão. Em breve o anjo a trombeta tocará. Não pare, não ceda, vai agora anunciar. Levante tua voz nessa geração e a terra vai tremer com a sua adoração. Levante tua voz nessa geração, ilumines o caminho em meio à escuridão. Levante tua voz nessa geração e a terra vai tremer com a sua adoração. Levante sua voz nessa geração, ilumines o caminho em meio à escuridão. Oh, aleluia. Escute, jovem. Aleluia. Eu sei que o mundo te ofereceu o quê? Perfume, rosas e lindas noites, mas saiba que há muitas vidas se perdendo e muitas almas estão sofrendo. Não negue a morte quem um dia te salvou. Ouça a voz desta grande multidão. Em breve o anjo a trombeta tocar. Não pare, não diga não. Levante tua voz nessa geração e a terra vai tremer com a sua adoração. Levante tua voz nessa geração, ilumines o caminho em meio à escuridão. Levante tua voz nessa geração e a terra vai tremer com a sua adoração. Levante tua voz nessa geração, ilumines o caminho em meio à escuridão. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo em suas ombros. Segundo são aqueles que guardam os meus mandamentos, a vida eterna, e posso entrar na cidade pelas pontes. O santo dizem vem. Levante tua voz nessa geração e a terra vai tremer com a sua adoração. Levante tua voz nessa geração, ilumines o caminho em meio à escuridão. Levante tua voz, é nessa geração. Levante tua voz nessa geração, ilumines o caminho em meio à escuridão. Eu desejo que o Rodrigo regue com oração esse dom que Deus lhe deu. Amém, meu filho? Deus te abençoe. Nós gostaríamos de apresentar aqueles que estão nos visitando, enquanto a irmã Elisiane Fagundes já se prepara. Pastor Altair Germano, fica de pé. Deus te abençoe. Vice-presidente em Abreu e Lima, e escritor, pesquisador, acima de tudo servo do Senhor. Amém? Deus te abençoe e seja muito bem-vindo nesse lugar. Amém? Amigo da gente.
pastor Fábio Pimenta, ali do Paraná. Deus te abençoe também poderosamente. Pastor também vice-presidente em Antonina, no Paraná, né? Tesoureiro-geral da Juventude do Paraná. Isso, entre outras coisitas mais, né? Deus te abençoe. Muito agradável conversar contigo por telefone. Deus te abençoe. É um prazer conhecê-lo pessoalmente, viu? Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Pastor José Wilson, por favor. A gente já está em contato. Ele é coordenador-geral da Juventude de Pinhais, no Paraná, né? E com ele acompanha também o Inácio. Ele é promotor de justiça ali na cidade também de Pinhais, né? Deus abençoe. E com ele está uma caravana animada, empolgada de líderes, de maestros. Cadê o pessoal? Vamos lá, vou tentar. Fica de pé. Elias é o Moreno, não é isso? Ezequiel, cadê Ezequiel? Manuel e Rudinei, não é isso? Isso. Deus abençoe. Esqueci algum nome? Jairo, Daniel, Israel. Amém? Vocês são muito bem-vindos. Já aprendi a amar vocês, viu? Deus abençoe vocês. Se sintam em casa. E eu quero pedir uma vez, por favor, pode sentar-se. Quero pedir uma vez mais aos líderes. Por favor, carinhosamente eu lhe peço, sente aqui. Esse evento é feito para vocês também. Então, se puder sentar-se aqui nessas bancadas, eu fico muito grato. Agora, os jovens do campo de Camboriú. Isso inclui o grupo Ebenezer aqui da sede, Conde Vila Verde, Areia, Cedro, todas as congregações do nosso campo. Por favor, os jovens fiquem de pé. Amém? Vamos lá? Vai ser uma bênção ao Matos esse ano, hein? Em nome de Jesus, amém? Aqui também o Couto, que trabalha comigo na mocidade. Deus abençoe vocês rica e poderosamente. Se sentem aí em nome de Jesus. Agora eu peço para os líderes e vice-líderes do campo. Por favor, fiquem de pé. Só os líderes e vice-líderes. Tá vendo? Já achei vocês. Venham para cá todo mundo agora. Em nome de Jesus, por favor, sente-se aqui. Estou vendo o Lucas, a Pamela, Fernanda. Estou vendo o Emerson. Estou vendo o Leandro. Estou vendo um monte. Por favor, assente-se aqui do nosso lado direito. Nós temos aqui mais alguns visitantes. Caravanas de pastores e líderes da Assembleia de Deus de Pinhais. Não, já apresentei. Amém? Caravana de Itapaí. É isso mesmo? É isso mesmo? Isso, Itajaí. Itajaí. Pelo amor de Deus. Fica de pé, por favor. Itapaí. Eu acho que eu preciso trocar de óculos, Daniele. Fica de pé os jovens, por favor, de Itajaí. Oh, parabéns, viu? Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês. Quero fazer menção que temos também a presença de líderes e de jovens da Presbiteriana do Brasil, aqui em Camboriú, né? Estou vendo lá o Sérgio Voltolini. Fica de pé, Sérgio. Sérgio é o líder da juventude da Igreja Presbiteriana Luz do Vale, cujo pastor Fernando Cancela, nosso amigo pessoal. Meu amado, Deus te abençoe rica e poderosamente. Eu quero fazer menção também, acho que não está aqui, o Adelmi da Batista. Não está. Eu não vi ele. Se tivesse chegado, já teria notado. Amém? Vamos ficar de pé todo mundo, amém? Amém, meus irmãos? Amém. Isso! A gente está cultuando a um Deus vivo. Amém? E eu quero convidar um jovem, líder de jovem. Eu quero convidar aqui o Caleb. Vem cá, Caleb. Líder da juventude ali do Cedro. Ele vai dar uma saudação de bem-vindos. Com essa voz aí de jornalista, de radialista. A paz do Senhor, igreja. Amém? Levante sua mão direita e diga comigo. Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Volte sempre e traga mais alguém. Amém. Podeis nos assentar, queridos. Eu quero aproveitar que os líderes estão aqui, a grande maioria, que a semana que vem em diante, assim que o evangelista Heron, que é o segundo coordenador da UMADSE, chegar, nós vamos estar marcando uma reunião com a liderança do campo, tá certo? Concernente ao UMADSE. Quero já deixar o meu convite aqui para os pastores, os preletores desse simpósio. De 13 a 17 de novembro, nós teremos aqui o 32º Congresso da UMADSE. E teremos aqui 2 participações de Pernambuco, viu? O senhor é pernambucano, né? Da Gema. Vai ter aqui Samuel Mariano e Unção e Louvor. Também vão estar aqui. É um dueto, são irmãos, né? Ele e ela. Então, vão estar conosco aqui também. Entre cantores vai estar o Quarteto Giliader e muitos outros. E
é canção e louvor. O dueto é canção e louvor. Se você puxar na internet, você vai ver como Deus usa esse casal, irmãos. E nós queremos comunicar então que nós vamos ter aí anúncio pelo rádio. Vocês fiquem atentos que nós vamos convocar, tá certo? Para a primeira reunião com os líderes e também já tratar do primeiro ensaio geral que o maestro Marcos está compondo lindas canções para formar uma grande banda para o Mates, como todos os anos também, tá bom? Deus abençoe a todos, junto com a irmã Leninha e muita gente aqui. Nós vamos fazer uma festa muito linda mais uma vez em novembro. Vamos lá, pastor Luciano, continuar, né? Oi, eu gostaria de pedir perdão. Nós temos aqui um monte de pastores do nosso campo, gente, por favor. Pastor Arnold Heidrich, eu gosto de mencionar o nome dele, Heidrich. Deus abençoe, meu amado. Pastor de uma linda congregação, está sempre conosco, é um amigo pessoal. Pastor Adésio Duarte. Pastor Jarbas, por favor, fique de pé, pastor Jarbas Della Torre. Pastor Gerpe. Pastor Cláudio Stuff. Amém? Deus abençoe vocês. E eu agradeço a vocês porque vocês estão nos ajudando na realização desse evento. A nossa irmã Elisana, né? Que foi chamada para louvar o nome do Senhor. Isso, tá certo. Oh, conhecidíssima, né? Ela vai louvar o nome do Senhor em seguida. Já estaremos ouvindo então o pastor Altair Germano. Aleluia. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ninguém pode frustrar os planos de Deus na minha e na tua vida. Aquilo que Deus decretou, aleluia. Não tem inferno, não tem demônio, não tem invejoso, não tem caluniador, não tem nada que pode frustrar, aleluia. Porque o que Deus te prometeu, aleluia, Ele vai cumprir, aleluias. Aleluias. Esse anubra raia, o minigova sai, anácia dubre cove sérvia. Te adoramos, Jesus, porque tu és fiel. Tu tens sido fiel, Jesus. Quem me vê cantando pensa que em todo tempo foi só alegria, e que nessa vida nunca tive motivos para chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei por noites escuras, e que em minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, com os pés doendo, com as furadas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer nesse caminho. Mas quando eu pensava que estava só, escute, aleluia, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas e lembrava do que Ele fez, e palavras de conforto me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teus pés, abençoado serás. Eu dou, exalto-me, eu abato e honro, dou e tiro, mando, faço, tenho, posso, eu sou. Eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso abater
E se eu quero te abençoar, ninguém vai contender. Levanta a tua mão assim comigo. Ninguém pode contender. Xará, o menderrobre a serga, palavra sude e cobra. Ninguém pode contender. É de compreensar, diz o Senhor. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teus pés, abençoado será. Eu tomo, exalto, me abato e honro, dou e tiro, mando, faço, tenho, posso, eu sou, estou aqui nesta noite. Ei, eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, ninguém vai contender, não. Ninguém pode contender, diz o Senhor. Aleluia. Por favor, vamos ficar sobre os pés. Eu gostaria de convidar o nosso companheiro Inácio. Vem cá, Inácio. Ele vai estar orando pelo pastor Altair Germano, com toda a liberdade. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus Pai, te damos graças, Senhor, pelo privilégio de aqui estarmos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para louvar o Teu nome, Senhor, para engrandecer a Tua bondade, Senhor amado. Te pedimos pelo Teu servo que vai nos ministrar nessa noite, Senhor, usa ele, Senhor, como de costume, Senhor, para falar nos nossos corações. Senhor, abre os nossos corações, Senhor, para ouvir a Tua palavra, que nós possamos ser ouvintes, Senhor, atenciosos e que possamos pôr em prática aquilo que Tu queres falar conosco, Senhor. Fica conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, queridos irmãos e irmãs, podem tomar assento, por gentileza. Assim como ontem, quero mais uma vez tecer meus agradecimentos ao grande privilégio de poder retornar à cidade de Camboriú e a esta igreja. E mais uma vez, parabenizar a iniciativa deste primeiro simpósio de jovens e líderes, parabenizar ao pastor da igreja, pastor Cezino, pastor Reuel, parabenizar a liderança geral de jovens na pessoa do pastor Lucier, seus demais companheiros e todas as irmãs que colaboram também com essa liderança, parabenizar a cada líder de jovens aqui desta igreja e também louvar a Deus pela vida de cada pastor, de cada obreiro que apoiou essa iniciativa. Uma iniciativa que tem se multiplicado no Brasil, onde é perceptível o entendimento da necessidade de se investir na capacitação e na formação de novas lideranças. As nossas tradicionais escolas bíblicas de obreiros, elas quase que objetivam o aperfeiçoamento e a consolidação de lideranças já estabelecidas. Quando você foca o trabalho de simpósio ou de escola bíblica para jovens, você está investindo em jovens que já exercem liderança, mas principalmente investindo no potencial de jovens que estarão sendo estabelecidos por Deus como nossos sucessores nas diversas áreas, nos diversos segmentos, nos diversos espaços de liderança na igreja. Também me sinto honrado e privilegiado por estar ao lado do pastor Fábio Pimenta, do pastor Raimundo Nonato, presbítero Eliel Uller, pastor Rodrigo de Aquino, todos também convidados para cooperar neste evento como palestrantes. Como ontem, continuo a contar com as vossas intercessões e com a graça de Jesus para sequenciarmos o nosso assunto. Nosso tema, no material que os irmãos têm em mãos, se encontra da página 20 à página 25. E como ontem nós alertamos aos amados, nós iniciamos a nossa abordagem do fim para hoje partirmos para o início. Iniciamos da página 25, trazendo uma
introdução ao assunto que vamos concluir hoje, naquela relação do processo sucessório da liderança de Saul e Davi, e esperamos em Deus também tratarmos dos dois outros aspectos que nos apontam alguns princípios e fundamentos da liderança bíblica, no que diz respeito também a um outro processo sucessório que envolve Salomão e Roboão, e a extração de alguns princípios e fundamentos também da liderança a partir do exemplo do general sírio Naamã. Ontem nós lemos 1 Samuel 16:1, foi o nosso texto básico, vocês podem usar a Bíblia, e hoje nós vamos tomar por base, porque está no nosso material, 1 Samuel capítulo 18, versículo de número 6 até o versículo de número 11. Diz a Bíblia: sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Antes de tecermos alguns comentários nesse texto que lemos, gostaríamos de fazer a ponte de onde paramos ontem até esse episódio. A nossa proposta não é trazer uma abordagem ampla, no sentido de analisar todo o perfil e todos os aspectos da liderança de Davi. Demandaria mais tempo para isso, mas fecharmos o assunto que iniciamos ontem com ênfase nesse texto que lemos hoje. Ontem, praticamente, nós paramos no episódio da unção de Davi diante ou no meio de seus irmãos, conforme o capítulo 16 de 1 Samuel, versículo de número 13. Ali estava consolidado o plano de Deus, manifesto o plano de Deus e de seu propósito na vida de Davi em relação ao projeto do Senhor que, em soberania e graça, Ele estabeleceu sobre a vida de Davi para que se tornasse o futuro rei de Israel. A partir daquele momento, o trono de Israel passou a aguardar Davi. Eu pensava durante o dia, orando a Deus e refletindo e meditando mais uma vez no texto, de quantas visões, quantos sonhos, quanta revelação de Deus na vida da juventude da igreja em relação a planos e projetos grandiosíssimos da parte de Deus para com vocês. Não apenas para os mais jovens, mas para também aqueles não tão mais jovens assim, mas que continuam caminhando na direção daquilo que Deus tem manifesto e revelado. Coisas grandiosíssimas, como já falamos. Assim como Davi, ou talvez nem em tanta grandeza ou proporção, mas não menos precioso e valoroso, porque tudo que Deus planeja para a vida da gente,
em termos de realizações, e em especial na liderança, é muito bom e preciosíssimo. Não importa o nível da nossa influência enquanto líderes, não importa a dimensão do alcance dessa influência, não importa o tamanho da responsabilidade que essa liderança vai nos trazer, vindo da parte de Deus, é bom. É o melhor e o ideal para a vida da gente. Davi, a partir daquele momento, passou a caminhar na convicção de que o trono de Israel lhe aguardava. Mas eu fiz uma anotação na minha Bíblia, que entre aquele momento da unção de Davi no meio dos seus irmãos e o trono, tinha uma trilha. Para chegar nos tronos há trilhas. As pessoas querem tronos, mas não pensam na trilha. A trilha é o caminho na direção do trono. Por experiência pessoal, e penso que não diferente da de muitos aqui, nos primeiros momentos onde Deus manifestou a sua vontade para a minha vida em relação a projetos, a planos e tronos, Ele se preocupou em apontar, de certa forma, a dimensão daquilo que tinha nos preparado. Mas Ele não nos revelou a trilha. E que bom que Ele não faz isso. E aí a gente se anima com o trono. E Deus nos oculta a trilha. E Ele nunca revela a trilha de forma plena. Ele vai revelando pouco a pouco, metro a metro, quilômetro a quilômetro, para que a gente não desista. Para que a gente continue focado no trono. No topo no sentido de um lugar final de Deus para a vida da gente. De metro em metro, a cada passo da trilha, regados por sua graça, Ele vai nos dando as condições de caminhar na direção do trono. Do lugar de honra dele para a vida da gente. Daquele dia em diante, Davi começou a sua jornada rumo ao trono, a sua jornada, a grande responsabilidade que lhe aguardava, mas ele, numa grande lição e exemplo para todos nós, embora tivesse a convicção da grande obra de Deus na sua vida, ele não desprezou as pequenas oportunidades, pequenas na dimensão de responsabilidades, e não na dimensão de circunstâncias extremamente necessárias para a formação do nosso caráter na liderança e para nos dar as experiências indispensáveis para quando da chegada no lugar máximo de Deus para a nossa vida, possamos já estar calejados e vivenciados nessa área. Primeira grande oportunidade de Davi na sua caminhada ao trono foi a atender a um convite para ser arpista no palácio e escudeiro do rei. Davi aqui já começa a sinalizar e a demonstrar a sua profunda humildade. E nos ensina com o seu maravilhoso e grande exemplo. Ele tem clareza do projeto e do propósito de Deus para a sua vida. Ele já vislumbra o trono, mas ele não é arrogante ao ponto de rejeitar a oportunidade que surge de contribuir no palácio, no contexto palaciano, com atividades não tão expressivas. Ele não se arroga diante da consciência que ele tem e não adota a postura de dizer: ser escudeiro e ser arpista não me serve no palácio. Meu negócio é com o trono. Deus falou para mim que eu vou ser rei. Mas só tem a trilha. E na trilha para o trono, Davi passou pelas funções de escudeiro e arpista. Era Deus trabalhando e preparando Davi na sua jornada e caminhada. Um segundo momento que eu quero destacar antes de irmos ao capítulo 18, na trilha de Davi rumo ao trono, foi o evento que envolveu o combate dele com Golias. Circunstâncias também providas por Deus, no sentido de ir apresentando passo a passo Davi
àqueles que em determinado tempo de sua vida estariam sob os seus cuidados, estando Davi mais à frente na condição de rei. Ora, um rei precisa ser reconhecido para essa função pelo exército da nação. Conversávamos hoje pela manhã, acho que não sei se com o pastor Nonato, de que, acho que foi com o nosso, o nome só o CIE, que as características principais para um rei naquele período específico implicava em coragem e em muita habilidade na arte do combate. Saul, de certa forma, se enquadrava nesse perfil. E Davi precisava dar provas disso. Ser reconhecido também nesse aspecto. Porque até então era pastor, arpista e escudeiro. Não há informações bíblicas de algum treinamento ou formação militar de Davi. Tanto que, quando Davi se apresenta diante de sua indignação para com a afronta do filisteu, desafiando o exército de Israel, Saul, depois de convencido pelo próprio Davi, oferece a sua armadura, seus instrumentos para que Davi combatesse. Davi até tenta usar aquilo lá, mas não dá certo. Ele tem dificuldade, ele não tem habilidade para usar aqueles instrumentos. Ele se despe daquilo e vai se instrumentalizar da sua funda, de pedras, daquilo com que no cotidiano ele lidava com ursos e com leões. Mas todo aquele processo da afronta de Golias foi algo que certamente Deus permitiu e providenciou para apresentar Davi, agora de forma mais ampla. Se nós imaginarmos o ambiente de combate daqueles dias, nós podemos, por exemplo, vislumbrar o fato de que de um lado do campo de combate estava todo o exército de Israel e do outro o exército filisteu. Golias sai do meio do exército para o centro do combate. Do meio, ele desafia algum representante do exército de Israel. Ninguém, até a chegada de Davi, se posiciona. Até que nos bastidores, por trás da linha do exército de Israel, acontece todos esses fatos e, em determinado momento, diante da ousada atitude do filisteu, irrompe de trás ou do meio do exército o jovem Davi, para caminhar na direção. Então contempla a cena. No centro do palco estão Golias e Davi. E de um lado, para assistir o embate, todo o exército dos filisteus e todo o exército de Israel. Duas coisas, ambos os exércitos testemunham da pessoa de Davi. Um homem de coragem, quando ele se dispõe a enfrentar o gigante. Segunda grande qualidade que Deus apresenta e que se manifesta em Davi, habilidade. Terceira grande qualidade, fé. Porque apesar da sua coragem e da sua habilidade, ele não vai apenas com esses dois elementos para o combate. Porque a sua última fala é: tu vens a mim com lança, com espada, com escudo, mas ele não diz eu vou com a minha habilidade, ele diz eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Ele tinha coragem, ele tinha habilidade, mas acima de tudo ele tinha confiança em Deus. Mais uma lição de Davi em termos de liderança para nós. É muito bom termos coragem no exercício da obra de Deus, sermos hábeis no ensino, sermos hábeis na pregação, sermos hábeis na administração da igreja, mas nunca essa habilidade deve
nos entorpecer, nos enlouquecer ao ponto de acharmos que não precisamos de Deus para realizar aquilo que Ele nos proporciona que realizemos. Em tudo que fazemos, precisamos sempre, como Davi, dizermos: faremos em nome do Senhor dos Exércitos. A Ele a glória. Depois deste episódio, na trilha ao trono, várias outras experiências e circunstâncias envolvem Davi, e ele vai crescendo em confiança diante do rei, e vai galgando novos postos de responsabilidade. No capítulo 18 que lemos, o versículo 5 diz: saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência. Mais uma lição de Davi para a vida da gente, principalmente para os jovens a quem é direcionado este evento: submissão ao seu líder, àquele que Deus estabeleceu com autoridade espiritual sobre a sua vida. Aonde Saul o enviava, Davi ia. E claro que Saul usava de coerência. Aqui está praticamente no contexto já da presença de Davi envolvido em embates e em combates. Não importava contra quem, não importava onde, não importava a repercussão que isso traria ou que não traria, não importava a visibilidade que isso daria ou que não daria, não importava a notoriedade que isso daria ou não daria. Aonde Saul o enviava, Davi ia. Não importava se o evento ia reverberar nacionalmente ou ia ser um evento pontual e local. Porque Davi não estava em busca de visibilidade. Davi não estava em busca de projeção. A visão de Davi não era projeção, a visão de Davi era submissão. A visão de Davi era serviço. A gente precisa aplicar alguns princípios, principalmente aos jovens pregadores. É natural no contexto do ministério cristão, por vezes, e como é bom, de certa forma, quando isso acontece. Pelo menos lá no Pernambuco, isso é comum. Jovens assim, buscando espaços no ministério e desejosos de pregar e de fazer a obra. Isso não é questão só de jovens, é questão geral. E de vez em quando nós pegamos alguns irmãos um pouco tristes e dizem: por que você está triste? É porque eu não tenho oportunidade para pregar. Você não tem oportunidade para pregar? Não, não tenho. Mas como assim você não tem oportunidade para pregar? Não, é porque o pastor da sede nunca me dá oportunidade para pregar na sede. É porque o pastor da congregação nunca me cede o púlpito da congregação para que eu pregue lá na congregação. Então o seu problema não é falta de oportunidade para pregar. Mas o seu problema é o lugar onde você quer pregar. Porque se o problema fosse oportunidade para pregar, eu ia mandar você agora mesmo pregar na praça. Porque está faltando pregadores nas praças. Há muitos pregadores disputando tribunas, porque buscam visibilidade, não buscam serviço. Quem busca serviço prega na praça, com o mesmo ânimo e graça com que prega na tribuna de honra da igreja. Quem busca e quem caminha na direção da vontade de Deus não está em busca de projeção pessoal, mas repito, mas de submissão a Deus. E aquele que Deus estabeleceu para fazer a sua vontade.
Quem dera que esse princípio que norteava Davi possa estar presente na nossa vida em relação aos nossos líderes. E não apenas no âmbito da pregação, no âmbito geral. Na hora que os nossos líderes precisam da gente para determinada congregação, hoje em dia, mas a congregação é pequena, e o povo é assim, e porque é assado. É distante, mas é isso. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava. Coisas da pós-modernidade. Eu dirigia um dos maiores setores depois do Tempo Central, há cerca de 10 anos atrás. E um dia o pastor da igreja, na época ainda o pastor Isaac Martins Rodrigues, tendo já o pastor Roberto José, atual presidente, como vice-presidente, nos chamou e disse: estou precisando de você. Determinado setor está passando uma dificuldade e você tem um perfil de quem pode intervir lá e nos ajudar. Pastor, estou aqui para servir. Fui para esse setor, um setor bem menor. E aí mudamos com a alegria de poder servir a Deus e nos encontramos tempos depois com uma pessoa que tinha viajado e retornou, e quando nos encontrou perguntou: e você está ainda no setor tal? Eu disse: não, eu estou agora no outro setor, no setor Y. A pessoa falou: que maldade o pastor fez com você? Eu: como assim? Como é que te tiram de um setorzão daquele e te colocam naquele outro menor? O que estamos desejando? O que estamos querendo? Davi sabia que um trono lhe aguardava, mas esse negócio do trono era projeto de Deus. Ele precisava seguir a trilha. E na trilha ao trono tinha esses momentos de serviços que não provocavam muita notícia. Ele ia e se conduzia com prudência, e isso fez com que Saul o colocasse como alguém como um general de guerra, como um chefe de exército, porque o versículo 5 termina dizendo que Saul pôs sobre tropas do seu exército. Percebe? Ele vai crescendo aos poucos, vai conquistando com submissão e prudência. Davi não tem aquela mentalidade pós-moderna do imediatismo. Davi não está interessado em ser um rei miojo. Já existe um ministério miojo aí no Brasil, não é, pastor? Onde as pessoas querem se tornar obreiros instantaneamente. Não. Davi quer trilha. E aí, queridos, eu quero fechar até esse ponto que é a proposta aqui da relação e do exemplo de Davi para a gente com o evento que se sucede no versículo que lemos. E a gente para daqui a um pouco com Davi e avançamos com alguns outros exemplos. Nessas idas e vindas para combater, algumas delas Davi vai com Saul, caminham juntos para as batalhas. No texto que lemos, no retorno de uma dessas batalhas, vindo Saul e seus exércitos e voltando também Davi de ferir os filisteus, o que acontece? Outro cenário impressionante. Todas as mulheres de Israel, no período em que os homens estavam na guerra, resolveram fazer uma festa. E quando as mulheres se unem para fazer festa, não tem para ninguém.
Não tem para ninguém, pastor El. Elas são ésimas em fazer festas. E elas resolveram fazer uma festa. Reuniram-se todas as mulheres. Juntaram seus tamborins. Até uma composição musical fizeram, com letra e música. E quando receberam a notícia que as tropas vinham de retorno para Israel, agora é hora de usarmos a imaginação. Vem aquele exército com Saul e Davi à sua dianteira, e a certa altura, vamos nos colocar na posição do exército. Se coloca na posição de um daqueles cavaleiros. Ao longe, vem aquele grupo enorme de mulheres. E vem um som de música, que ao longe não se discerne ainda o que é. Vem tamborins, que é comum, o instrumento lá, e a música. Não se sabe direito ainda a letra. Talvez a algum momento já começa a se discernir alguma coisa em termos de Saul, Davi. Até então tudo bem, porque o nome de Saul vem à frente. Mas o restante da letra só vai se tornar inteligível com a maior proximidade. E quando o grupo de mulheres se aproximam da tropa, aí a letra fica plenamente inteligível. Porque dizia: Saul feriu os seus milhares, porém Davi, seus 10 milhares. Como você se sentiria diante de todo um grupo que você lidera, testemunhando uma homenagem a alguém que está debaixo da sua autoridade, mas tendo um reconhecimento maior do que o seu, naquilo que saíram para fazer juntos? Não foi fácil para Saul digerir isso. E quem disse que é fácil? E por favor, se você insistir em achar que é fácil, aprove Deus que você passe pelo mesmo. Porque nós temos uma coisa, nós não apenas crentes, nós seres humanos, de dizer assim, se fosse eu no lugar dele, oh Deus, que seja você. Se fosse eu não agiria daquela forma, ou não reagiria. Aí um dia é você. Aí sabe o que acontece? Você faz pior. No lugar do pastor, Jesus, dá a cada um dos teus filhos a oportunidade de passar por aquelas situações e circunstâncias que eles acham que se sairiam melhor. Alguém pode dizer amém? Esse evento, ele nos passa lições de liderança que tanto serve para quem está sob autoridade ou debaixo de autoridade, ou para quem está exercendo autoridade sobre alguém. Da perspectiva de quem está exercendo autoridade sobre alguém, há lições, pelo menos para nos preparar para essas circunstâncias, que nos levam a pensar de como lidar com a ascensão de um jovem na igreja, de um irmão na igreja, como lidar com a ascensão ministerial desse irmão sem temer
a própria estabilidade da nossa liderança. Foi o que aconteceu com Saul. O que lhe falta senão um reino? Ele preocupou-se com a sua estabilidade enquanto rei e passou a ver Davi com outros olhos, com olhos de desconfiança. E Davi não tinha culpa nenhuma de nada. Ele não organizou a festa. Ele não incentivou as irmãs a fazer aquilo. Foi um ato espontâneo do povo. Porque nós não temos culpa, ninguém tem culpa quando Deus começa a querer nos exaltar e a gente cai na graça do povo. Como lidar com isso? Não é fácil. Mas o líder convicto de que foi Deus quem o colocou naquele lugar, não deve temer a ascensão ministerial de quem quer que seja. Se há um jovem pregador, se há um jovem líder se destacando na congregação que você dirige, dê espaço para ele, com prudência, na direção do Espírito, debaixo de oração, mas não tema e tente não ter ciúmes ao perceber que a congregação vê naquele irmão, naquele jovem ou naquela jovem, alguém com a habilidade de pregar melhor do que você. Porque nós não temos domínio sobre essas coisas, é Deus quem dá. Apoie, oriente, para que lá na frente, agindo com coerência e humildade, esse irmão, esse jovem possa dizer: estou onde estou, cheguei onde cheguei, porque o meu pastor viu em mim, percebeu e discerniu em mim dons e talentos que Deus me deu e me apoiou e me ajudou. Quando eu extrapolava alguns limites, ele me corrigia. Quando eu queria desanimar, ele me apoiava. É a perspectiva de quem está sobre, mas quem está debaixo de autoridade precisa ser prudente também. No texto que nós enviamos, considerando esse contexto de pós-modernidade, com grande ênfase em popularidade, em visibilidade, em sucesso, ter maior popularidade do que o nosso líder não nos coloca em posição superior a ele. Davi tinha ou alcançou maior popularidade do que Saul, mas ainda estava debaixo da autoridade de Saul. Há um equívoco na vida de jovens talentosos na igreja, de achar que, tendo maior popularidade do que o seu líder, não precisa mais prestar conta para o seu líder de nada. E precisa. Popularidade não é sinônimo de maior autoridade. Deus começa a te abençoar e você começa a ser convidado para pregar ali e ali. Preste conta para o seu líder. Peça autorização para ir. Deixe o seu líder informado das suas realizações. Não confunda popularidade com autoridade. Inclusive, é claro que naquele contexto, Saul, além de ainda precisar ser referencial enquanto rei combatente, ainda tinha os problemas administrativos. E tem uma questão, até de certa forma, muito lógica no contexto atual. É mais fácil a popularidade para o pregador do que para o pastor. Principalmente em dias em que o pregador só tem bênção para distribuir. Aí é que fica popular. O contexto da música evangélica é um tremendo sucesso.
para aqueles que alcançam popularidade por meio de canções que só manifestam bênção, conquista, vitória, grande popularidade, grande vendagem. É sempre sim, é sempre sim, é sempre sim. Pregadores que sempre têm algo para dar, e nem sempre o pastor tem um sim para dar. Às vezes o pastor precisa de dar um não. E é nessa hora, inclusive, que a liderança de jovens precisa entender o seu pastor. E se não entender, pelo menos obedeça, mesmo não entendendo. Eu me lembro que eu era líder de jovens da igreja, e a juventude, em todas as épocas, sempre tem umas ideias bem à frente, assim. É natural. E aí um grupo de jovens me cercou com um projeto assim para ser realizado, e eu sabia que eu teria dificuldades com o meu pastor, e até sabia e entendia. Mas eu falei para os jovens que eu precisava agora mediar a situação. Olha, eu vou conversar com o pastor, depois eu trago para vocês a resposta. Não deu outra. Eu fui o pastor. Todos nós conhecemos um pouco dos nossos pastores. Aquele meu pastor, quando eu sabia que ele não ia aprovar, todo pastor sinaliza de alguma forma, antes de falar. E quando eu falei para ele, ele deu 2 pigarros, foi assim. Eu disse, pronto, eu não precisa dizer mais, se ele não falar mais nada, eu já entendi tudo. Mas aí depois ele falou. E eu voltei para a juventude. Com qual espírito? Um espírito de mediador. E aí, irmão, está aí. Olha, é o seguinte, aí fui. A ideia de vocês é brilhante. Só que o pastor entende que há algumas dificuldades para implementá-la agora. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos considerar e respeitar o nosso pastor. Porque se isso vem de Deus, Deus vai criar situações para que se implemente. Não, mas como é que pode? Calma, gente. Vai chegar o tempo. O papel do líder. E não alimentar que um grupo se insurja quando o pastor de lá. Para resumir a história, os anos se passaram e não foram poucos. A trilha foi longa. E essa trilha me conduziu a vários caminhos, a dar várias voltas, até que um dia eu retornei àquela congregação que fui líder de jovem, como pastor da congregação. E eu precisei que um líder de mocidade também intercedesse por mim. Porque quando eu assumi a liderança da congregação, tinha lá um grupo de jovens que tinha uma visão bem mais. E um dia o líder da mocidade chegou do mesmo jeito para mim, com uma história parecida, eu lembrei do meu pastor. Eu só não tinha o vício do pigarro. Mas uma outra leitura ele fez. E foi a hora de colher o que eu semeei lá atrás, quando era líder da mocidade. Colher o respeito, colher a obediência, colher a paciência de um líder e de uma juventude que no vigor máximo de seus impulsos, pensava algo de muito inovador e interessante, mas eu vou fechar agora com uma frase. O mal-estar que se criou, a tensão que se criou nessa relação, nesse momento onde Davi foi enaltecido pelas mulheres, já era querido de todo o povo, está no verso 5, benquisto de todo o povo. A atitude de Saul com Davi, nós conhecemos, chegou ao ponto de, no final, nós lemos que, por 2 vezes, Davi se esquivou da lança de Saul, que irado com ele, intentou matá-lo. E repito, Davi ainda sem culpa de nada. Não era a intenção de Davi se insurgir contra Saul.
E a última frase do versículo 11 diz: porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Eu tenho em escolas bíblicas de obreiros e em conferências e simpósios para jovens no contexto de liderança, afirmado o seguinte: se você deseja continuar na trilha ao trono, cada um de nós aqui, é provável que todos nós aqui estejamos na jornada e no caminhar em direção a espaços e lugares que Deus projetou para a vida da gente. Uns mais próximos, outros mais distantes, outros no meio do caminho. Mas estamos em trilhas aos tronos, aos lugares de honra de Deus para a vida da gente. Se quisermos chegar lá, uma das habilidades que precisamos desenvolver é a habilidade de se desviar de lanças. Se você não desenvolver a habilidade de se desviar de lanças, você morre na primeira. E aí não tem mais trilha nem trono. E tem um detalhe interessante. Não há registro bíblico que diga que alguma vez que Saul arremeteu uma lança contra Davi, que Davi pegou a lança e arremeteu de volta contra Saul. Não. Davi, lá na frente nós vamos entender o princípio que norteava o coração de Davi. Eu lançar lanças em Saul? Não, eu vou só me esquivar. E no dia que a coisa apertou mesmo, ele disse: não dá nem mais para se desviar de lança, eu vou fugir. Trilha. Segundo as crônicas, perdão, 1 Reis, capítulo 12. Um outro processo de sucessão. Já estamos convergindo para concluirmos. Até antes do tempo que o pastor Lucier me falou aqui, vou procurar terminar antes. Deixando aí algumas coisas para reflexão. Roboão sucedeu Salomão. Salomão tinha aumentado os impostos e a carga de trabalho. Não dá para entrar em detalhes das causas e razões dele ter feito isso. O fato é que com a sua morte, o povo veio ao encontro de Roboão para pedir que o mesmo aliviasse a opressão instaurada no final do governo de Salomão. Uma grande tentação para os líderes, em todas as épocas, no processo sucessório, é chegar querendo a todo custo agradar o grupo. Nós assumimos determinada vez uma congregação, e quando nós chegamos lá, um grupo de pessoas nos abordou e disse: agora sim, pastor, agora o negócio vai. O senhor era o homem que essa igreja estava precisando. Eu pensei comigo, quando eu sair, vão dizer a mesma coisa para o outro. É comum, num processo sucessório de um órgão musical, de um grupo de irmãs, de um departamento de crianças, de adolescentes, de uma congregação, é comum que, diante do novo líder, grupos cheguem pleiteando ou reivindicando algumas pendências da gestão passada. Qual é a grande tentação? É você, no afã, no desejo de agradar, de conquistar o grupo, começar a ceder a essas coisas sem analisar e estudar as razões pelas quais o seu antecessor não tinha até então autorizado
aqueles pleitos, aquelas reivindicações. No primeiro momento, a atitude de Roboão foi perfeita. O povo chega, pede que as taxas e as tributárias sejam reduzidas, que a carga de trabalho também, mas ele diz, olha, vocês fazem o seguinte, daqui a 3 dias a gente se reúne novamente. Eu não posso, de imediato, garantir ou prometer nada a vocês, principalmente no contexto de uma nação, onde a diminuição de carga tributária e a diminuição de jornada de serviço compromete a economia. Compromete a gestão do Estado, sobretudo aquilo que está debaixo de sua responsabilidade. Então, ele pede um prazo exatamente para que pudesse se aconselhar. Nós conhecemos um pouco, ou muito, do resultado dessa ação de Roboão, que a princípio foi muito sensata. Ele se aconselha com um grupo de anciãos e depois com um grupo de jovens. O interessante é que o texto bíblico diz que o grupo de anciãos com o qual ele se aconselha eram os mesmos conselheiros do seu pai. E se as coisas iam como iam, certamente, ou aquele grupo de anciãos não tinham tido a oportunidade de aconselhar Salomão, ou aconselharam Salomão e Salomão não ouviu. Porque quando os anciãos são procurados por Roboão, eles dizem, olha, se tu queres que esse povo te sirva, sirva primeiro a eles. A necessidade de ceder a esse pedido, Roboão, não deve ser simplesmente no sentido de querer ganhar o povo, mas de fato há um abuso. A injustiça que precisa ser revista e corrigida. Ele escuta, depois vai se aconselhar com os mais jovens, e no final das contas ele volta para o povo dizendo que o povo não tinha visto nada ainda. Meu pai açoitou vocês com chicote, eu vou açoitar vocês com escorpiões. Meu dedinho, vai ser mais pesado que o lombo do meu pai. Deu no que deu. Falta de sabedoria em lidar com as pressões, com as tensões, em lidar com as orientações num processo sucessório. Os mais jovens precisam aprender a respeitar e a ouvir os mais velhos. Eu tenho um amigo que assumiu uma congregação e com alguns dias nos encontramos e ele estava preocupado. Pastor Altair, eu estou deveras preocupado. Qual a sua preocupação? Um jovem obreiro. Eu não sei o que eu faço com tanto velho. Os diáconos são velhos, os presbíteros são velhos. Aquilo está mais para museu do que para congregação. Você não sabe o que faz com os velhos. Eu vou dizer o que você faz com os velhos. Abraça os velhos. Honra os velhos. Escuta os velhos. Valoriza os velhos. Porque um dia você vai ficar velho também. Velho no sentido de maduro. E cuidado, que lá na frente alguém pode perguntar o que é que vai fazer com você. Aquela história já muito conhecida. Eu me lembrei na hora dos filhos que veem seu pai fazendo uma mesa lá no quintal da casa e perguntam para quem é aquela mesinha, aquele tamborete. Aí o pai diz, é para o avô de vocês. O avô morava com a família. Eu não aguento mais o avô na mesa, na hora do almoço, da janta, conversando bobagem, coisa sem coisa. Então, estou fazendo uma mesa para o vovô comer a parte aqui, pelo menos não atrapalha a gente. Os dias se passam, um dia aquele pai chega em casa, vê os meninos com martelo, com prego, serrote, mexendo em madeira, e chega, o que é que vocês estão fazendo? Ah, pai, a gente está fazendo a sua mesa. Para quando o dia eu só ficar assim como o vovô. Segundo Reis, capítulo 5.
eu tenho certeza absoluta que desde ontem, hoje, amanhã e nos próximos anos, as palavras direcionadas para jovens e líderes de jovens e demais pessoas que participarão deste evento, em especial este, claro que os outros também têm a sua importância, serão palavras que ficarão guardadas no mais profundo do nosso ser e que na hora adequada e necessárias serão lembradas pelo Espírito Santo para vocês. Todas as vezes que Naamã é citado em nosso meio, nós lembramos do leproso que foi curado de forma sobrenatural. E essa cura de Naamã é tão forte que no Brasil inteiro, aí eu vou precisar me retratar. Eu não posso falar pelo Brasil inteiro porque eu não testemunhei isso no Brasil inteiro. Mas eu posso falar no meu contexto imediato. Em várias reuniões de oração e cultos específicos, se estabeleceu o culto dos 7 mergulhos. É impactante a cura de Naamã. E como ela nos fala do poder de Deus e da maneira com que Deus honra os seus profetas. Mas eu me debrucei para analisar Naamã na condição de líder. E na condição de líder, eu percebi em Naamã um tema que será também ministrado aqui, até amanhã, se não já foi. E percebi uma grande habilidade desenvolvida por Naamã, a capacidade de ouvir. Eu li certa vez um desses livros de liderança que ensinam a gente a andar, ensinam a gente a comer, ensinam a gente a falar, ensinam a gente a escrever, mas ninguém ensina a gente a ouvir. É quase uma aprendizagem autodidata. Naamã desenvolveu a habilidade de ouvir. Nós temos nesse texto de 2 Reis 5, 1 em diante, primeiro, a prova de que Naamã sabia ouvir dentro de casa. Sabia ouvir a esposa. Foi a esposa que ouviu da menina judia. E com certeza, foi a esposa que passou para o seu marido a possibilidade da sua cura. Eu deduzo no episódio de Naamã, primeiro, que ele era um grande líder em casa, amado da esposa. Porque se Naamã não fosse amado da esposa, a esposa ia ouvir o conselho da menina e ia dizer para ela: cala a tua boca. Que eu quero é que aquele desgraçado morra. E se tu, menina, contar essa história para ele, olha, olha, menina. Um grande líder em casa. Que Deus nos ensine isso. Antes de sermos grandes líderes na igreja, que sejamos grandes líderes em casa. Eu estava dirigindo um culto, pastor Reuel, e por volta das 8h15, 8h30, entrou uma irmã na igreja. Aleluia, glória a Deus, Jesus, glória. E falava com o outro, e eu prestava atenção naquela cena. E eu sabia de uma coisa, eu sabia, o marido dela estava enfermo à beira da morte. Não era crente. E era um marido muito ruim para a esposa. No dia em que esse homem morreu e ela recebeu a notícia, ela entrou na igreja desse jeito. Celebrando a morte do marido. Aleluia! Meu irmão, eu não quero que você vá dormir preocupado. Se Naamã não fosse um bom marido, um grande líder em casa primeiro, a sua esposa não se preocuparia em tese. Claro que eu conheço casos de maridos que não são ou não foram tão bons para a esposa, mas que a esposa sempre procurou ser a melhor possível para o marido, e é isso que a Bíblia nos recomenda.
Mas se ele não fosse um grande líder, não havia espaço em casa para que a esposa desse conselhos para ele. Talvez como Naamã, por vezes nós somos muito ocupados no serviço, na obra de Deus. E talvez haja aqui irmãs nessa noite que já estão até assim, se alegrando de Deus, essa palavra é para mim, é para meu marido, ele está ouvindo, tal, que bom se ele estivesse aqui. Aí se envolve com a obra e às vezes nos negligenciamos o cuidado com a nossa saúde. E a esposa fica, meu filho, cuidado, vai no médico, vê como está o coração, vê como estão as taxas. Não, é obra. Tem cuidado de ti mesmo. E da doutrina. Primeiro de você mesmo. Não se iluda. Porque a obra precisa de mim. A obra precisa de você vivo. A obra precisa de você com saúde. E os jovens? Porque a obra. E outra coisa, lembre, depois que vocês casarem solteiros, é a obra e a esposa e a obra e a esposa. Não é só a obra. Querido, vai cuidar da tua saúde. Há uma possibilidade de cura. Naamã ouviu a esposa. Era grande, respeitado diante do seu líder. Mas sabia que tinha um líder. Foi ao seu rei pedir autorização para ir a Israel. Ele foi com carta de recomendação e com presentes. Ouviu a esposa, ouviu o seu líder, desceu, ouviu o profeta, escutou o profeta, mas ficou indignado porque se sentiu humilhado. O profeta nem veio ao encontro. E ainda a orientação, não, é abusar demais, quer isso? Aí mexeu com o brio de Naamã. Aí ele, enraivecido, junta o grupo, a comitiva e vai voltando para Israel. Até que Naamã nos dá mais um grande sinal da capacidade de líder, de ouvir. Alguns de seus subordinados dizem, chefe, eu queria só ter uma palavrinha com o senhor. É possível? Pode falar. Chefe, o que é que custa? Pensa bem. Você dá uns mergulhos e está tudo resolvido. Não se deixe vencer pelo orgulho, pelas fortes emoções. Vai lá. Aí os liderados que tinham espaço para conversar com o seu líder, convenceram o seu líder e ele volta curado. Porque ele tinha uma grande habilidade para ouvir. Ouvir em casa, ouvir seus líderes e ouvir os seus liderados. Amém, meus irmãos? Pastor Real, com sua autorização, posso fazer uma oração? Curva a sua cabeça. Pai, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. Mais uma vez te louvamos pela oportunidade de compartilharmos a Tua palavra, de compartilharmos experiências de vida, principalmente para esse grupo de líderes e de liderados jovens que, acreditando na proposta da liderança da igreja e da liderança dessa juventude, estão aqui desde ontem, ouvindo, ponderando, pensando e se alegrando em perceber o cuidado que Tu tens para conosco, em perceber a maneira maravilhosa com que Tu trabalhas no sentido de levar a cabo o Teu plano na vida de cada um de nós. Te louvamos por Tua palavra e Te pedimos que em todos os momentos da nossa vida, onde for necessário aplicarmos as verdades aqui aprendidas, que possamos lembrar delas e que possamos aplicá-las. E por essas coisas e por tudo que tem nos dado e que ainda amanhã continuarás a nos oferecer aqui neste evento.
nós te bendizemos, intercedendo pelos pastores, por aqueles que têm recebido de ti a confiança de cuidar desse rebanho, intercedendo para que eles assim, para o louvor do teu nome, continue com zelo, com amor e com muito cuidado e carinho, assim fazendo. É no nome de Jesus que nós te bendizemos e te agradecemos por tudo isso. Amém. Você está grato a Deus nesta noite por essa palavra? Amém? Como o anjo disse a Elias, come dessa comida, porque com a força dela tu caminharás muito, né? Porque longa é a nossa jornada. Eu estou com uma frase no coração, que eu conservo sempre comigo algumas frases, em alguns momentos da minha vida. Ela é do pastor Carlos Espúgio. Ele disse assim: todo homem deve construir no coração um cemitério particular, para sepultar ali os erros dos seus amigos. Amém? Vamos ficar de pé, passar a palavra ao pastor Reuel, presidente do exercício. Lembrando que a escola dominical amanhã será dentro do contexto do seminário. O pastor Fábio Pimenta estará ministrando a escola dominical normal, com o tema da lição, e também terá uma segunda plenária depois da escola dominical. E à tarde, Rodrigo Bibo de Aquino. E à noite encerra o pastor Fábio Pimenta. Obrigado pelo apoio e pelo espaço, tá? Deus abençoe. Maravilha. Alguém pode dar glória a Deus? Quero chamar aqui na frente 15 pessoas que dizimaram no dia de hoje. Amantino Soares, Andresa Soares, Antônio Francisco Bastos, Cíntia Raquel Barros, Diácono Jorge Azevedo, Diácono José Antônio de Souza, Elisana Fagundes, Stephanie de Oliveira, Luiz Carlos Pereira, Maria Soares, Oséias Thompson, presbítero João Batista de Alencar, presbítero Nilton Machado, pastor Osmar Pereira, Zelita Rocha de Souza. Venham à frente esses irmãos, se estiverem aqui. Pessoas que contribuíram com a obra missionária. Amantino Soares, Maria Soares, Raimundo Augusto Leite, Ezequiel Monteiro, Maria Caroline Souza, Nilton Machado de Oliveira, Zelita Rocha da Silva, Cíntia Raquel Barros, Odail Silvério Lourenço, Nivaldo Lourenço. Vamos estar orando nesse instante por todos vocês que estão obedecendo esta ordem divina, trazendo dízimo à casa do tesouro, e também os irmãos que têm paixão por obra missionária, que são inteligentes, né? Porque a Bíblia diz que quem faz missões ou missão, sábio é. Deus abençoe a todos. Vamos estar orando. Você que está no seu banco, na sua cadeira, incline sua cabeça nesse instante e vamos orar. Senhor, te louvamos pelos teus filhos que aqui na frente estão, que trouxeram seus dízimos, Senhor, e também a oferta missionária para mais de 1.300 famílias que estão no campo pregando a tua palavra. Ó Senhor, eu peço a tua bênção sobre cada um deles, que nunca venha faltar, Senhor, na bolsa dessa mulher, na carteira deste homem, mas que possam ter sempre para ofertar e dar de presente. Senhor, em nome de Jesus, que nunca venham ter necessidade de pedir emprestado, em nome de Jesus. Te louvamos por esta mensagem que ouvimos e aprendemos da tua parte, Senhor. Te louvamos pela igreja que aqui permaneceu até o presente momento, e amanhã estaremos, se não voltares, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo para sempre possa estar com cada um de nós. Amém. Se Deus é por nós. Deus abençoe, pastores. E amanhã vamos estar juntos para estarmos saboreando a poderosa palavra de Deus. O pastor Lucier tem anúncio aqui para você, gente. Se vocês quiserem ainda adquirir o material, por favor, tem uma estande ali, algumas moças, por favor, façam para você estar munido do material. Amanhã começa a escola dominical, a oração 8h30, a escola dominical 9 horas. Nós vamos arrumar. Vamos tirar uma foto da Pernambuco.